Fala galera, tudo bom? A live de hoje é como controlar os gastos financeiros. Aqui quem fala é o psicólogo Cícero Isaac e espero que as pontuações que a gente vai explanar aqui possam ser de grande relevância para vocês. O primeiro passo que eu gostaria de introduzir sobre como controlar os gastos financeiros é explicar um pouco sobre a psicologia econômica, que é uma abordagem interdisciplinar que tem a junção entre economia e psicologia, que ela tenta fazer a junção de compreender quem é o ser humano e como este toma suas decisões, como ele funciona. Essa é a grande questão da psicologia econômica. Fala, primo, tudo bom, Saulo? Então, ao entender o que é a psicologia econômica, você já dá para entender que a psicologia tem um respaldo para falar também sobre investimentos, economia, e é uma das coisas que mais chega na clínica. As pessoas às vezes chegam, caramba, Isaac, eu não estou sabendo economizar o dinheiro, estou tendo muitos gastos, essa pandemia ficou estrangulado os meus gastos. O que eu posso dizer é o seguinte, com algumas ferramentas que a gente vai explanar aqui hoje, acho que vocês vão sair com as ideias mais interessantes para saber aplicar e economizar seu dinheiro de uma forma mais construtiva. Existe um autor da psicologia econômica que se chama Daniel Kahneman. Ele é um israelense radicado nos Estados Unidos que ensina na Universidade de Princeton. E ele fala muito desse conceito da economia junto com a psicologia, que ambas andam juntos. O segundo tópico que eu posso falar hoje para vocês é um livro que foi um divisor de águas para mim. Lembro que quando eu vim morar aqui no DF, quando minha esposa passou na residência, a gente se mudou do Juazeiro do Norte para cá, do Ceará para cá, para o DF, o que foi que aconteceu? Até então eu só tinha muito a dimensão de investimento da poupança, pouquíssimo conhecimento da renda fixa e quase nada da renda variável. Isso em meados de 2018. Até que um colega meu, conhecido como Jaislânio, se ele veio sair, valeu Jaislânio, até hoje eu sou eternamente grato por você, ele pegou e me mandou um livro, um e-book, que é Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. Esse livro para mim foi um divisor de águas. Eu consegui aprender como poupar, qual é a importância do dinheiro, como não se desgastar e aprender a sair daquela roda dos ratos, né? Que você fica sempre rodando atrás de trabalhar mais, gastar. Não tem dinheiro, trabalha mais. E aí você fica naquele limbo de nunca saber economizar e nunca conseguir encontrar um equilíbrio, a tua homeostase financeira. É importante também salientar, minha gente, que qual é o valor do dinheiro para você? O que é o dinheiro para você? Como você consegue lidar com o teu dinheiro? A educação financeira deveria ser um estudo desde pequeno, né? Só que nós brasileiros estudamos pouquíssimos esse contexto de controle financeiro, controle dos gastos, como equilibrar as contas. Muitas vezes a gente fica no vermelho, atrasa conta, atrasa boleto, vai para o cheque especial. E sempre que a gente não consegue controlar financeiramente, fica sendo uma bola de neve que você vai se desgastando. É importante que desde pequeno você tenha dimensão de qual é a importância do dinheiro na sua vida. Ele não compra felicidades, mas ele ajuda a chegar lá. A maior felicidade é de dentro para fora. Como dizia esse autor aqui, o Erich Fromm, não é que você precisa ter ou ser, mas é que você precisa saber um pouco desses dois. Porque aí você vai saber ter um equilíbrio. Outro autor que eu posso também trazer hoje é o Carl Rogers, sobre o poder pessoal. Essa obra aqui é de Portugal. E aí, logo aqui nesse esboço, ele fala assim: a maior influência tem sido aumentar sempre que partilho meu poder pessoal ou autoridade, engajando as pessoas a se avaliarem, estimular sua autonomia, autorresponsabilidade e maturidade. É um livro extremamente completo, uma das últimas obras do Carl Rogers. Outro autor que eu também gosto de utilizar nessas questões quando os clientes falam na clínica
é o próprio Tony Robbins, do Poder Sem Limites. Ele é mais da vertente da programação neurolinguística. E um livro que também me ajudou bastante, mas que é de uma pegada mais norte-americana, é Dinheiro. Domine esse jogo. Obra muito boa do Tony Robbins. Enfim, e alguns outros livros de investimentos que hoje eu deixo mais no Kindle pela praticidade e a forma de ler com maior tranquilidade, ao invés de estar levando esse bolo de livro como eu passei aqui para vocês. Ó, isso aqui era um peso tremendo para estar andando na rua e que traria um grande desconforto. Enfim, minha gente, vamos lá. Além de saber que tem a psicologia econômica, que tenta trabalhar sobre as pontuações da economia, e também de ter explanado sobre a questão do pai rico, pai pobre, o valor do dinheiro, a educação financeira que a pessoa deveria ter desde a infância, a saber controlar qual a importância do dinheiro, o que é o dinheiro para você, como economizar, como evitar ficar atrelando a muitos gastos desnecessários, controlar, aprender a se controlar. Quando você aprende isso desde a infância, você modifica seus comportamentos. Infelizmente, eu não consegui aprender desde a infância. Só vim aprender já um pouco tarde, com meus 27 anos. Mas de lá para cá, hoje eu me considero pouco conhecedor tanto da renda fixa como da renda variável. É importante salientar que, enquanto psicólogo, a gente também tem que dominar um pouco dessa área, porque chegam muitos clientes com pontuações financeiras, questões, como é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores está influenciando meus sentimentos, eu não estou conseguindo dormir. E se você não tem dimensão do que é a Bolsa de Valores, como é que você também vai conseguir ajudá-lo profundamente? Fica a dica. A questão também que vale salientar de hoje é que ainda é um pequeno número de investidores na Bolsa de Valores brasileira, né? Conhecida como a B3, que é de 3 milhões somente, isso com dados baseados em janeiro de 2021. Ao todo são 73,26% que são homens e 25,73% que são mulheres que investem na Bolsa. Acredito que com o passar do tempo e as pessoas realmente entenderem qual é a importância dos investimentos no longo prazo, montar a sua reserva de emergência, não pela renda variável, com a renda fixa, que você tem que entender que essa reserva, quando bem montada, para ocasiões de difícil entendimento, ela vai poder te ajudar. Como assim, Isaac? Poxa, a gente está vivendo essa questão de lockdown, do coronavírus e tudo, muita gente perdendo o emprego. E se você não tem pelo menos uma reserva de emergência para se segurar de 6 meses a 1 ano, a coisa fica muito crítica. Eu atendo gente que teve que ir para o cheque especial, a bola de neve foi muito pelo descontrole. Em anos que poderia ter trocado uma ideia bacana, a galera pegou simplesmente e deixou rolar, foi para o cheque especial e hoje fica sem conseguir saber lidar com isso. É importante você ter uma maturidade financeira, porque o dinheiro ele vai te proporcionar grandes conquistas na tua vida, tanto a nível intelectual, a nível de conhecimento, leitura, conhecer outros lugares, assim que passar essa turbulência que a gente está vivendo. Pontuações que eu deixei hoje para tentar ajudar vocês. São algumas ferramentas que eu explano na clínica e que podem ser úteis para vocês. Vamos lá. Minha gente, esse aqui é o psicólogo Cícero Isaac, ele está aqui para qualquer pergunta que vocês tiverem, podem trocar uma ideia com ele. Vamos lá, minha gente. A primeira coisa que você tem que fazer, colocar tudo no papel. Como assim, Isaac? Cara, você vai colocar todos os teus gastos diários, desde o Uber, a comida que vai fazer a refeição, pontuação de uma pipoca que você vai comer, uma compra que você fez, tudo você tem que colocar na ponta do lápis. É preciso ficar atento sobre também as pontuações de... Cara, você tem que colocar as suas contas, os seus gastos financeiros, aquilo que você gasta, as contas prioritárias. Quais são as contas prioritárias? Água, luz, gás, a questão dos streamers, sei lá, que você tenha Netflix, Amazon, Spotify, que você pague uma PS Plus, alguma coisa, entender realmente o que você vai estar usando dessas questões, para que você tenha um equilíbrio.
Porque muito disso é chamado de gastos invisíveis. Como assim, Isaac? Poxa, você paga 20, mas não é só 20, é 20 vezes 12. E o que você poderia equilibrar nas suas contas? Você poderia, ao invés de ter o Amazon e Netflix, escolher entre um dos dois. Porque nem sempre a gente vai ter esse tempo todo para estar assistindo, vendo série. Então começa a equilibrar as tuas contas. Começa a ficar atento nos descontos também, promoções. Recentemente eu tenho clientes que ficam em dúvida se vão comprar um determinado objeto eletrônico, ou até mesmo um exemplo, esse Kindle. Uma coisa que eu falo é, cara, pega promoções, vê a relevância disso para você, o que isso vai poder te ajudar no leque de conhecimento. Vai ter uma promoção agora que é o Dia do Consumidor no dia 8, hoje é amanhã já, que hoje é dia 7. E aí você já vai pegar algumas promoções, tem a questão da Black Friday, e aí você sempre vai conseguir controlar. Não se esqueça de ter metas do controle financeiro. Agora, esse passo que eu vou ensinar para vocês, explicar, é uma questão de um planejamento. Já vi que algumas pessoas já tinham explanado sobre essa pontuação. Até o Rick Chester, daquele do Pega a Visão. O vendedor de água que vendia nas praias do Rio de Janeiro, ele explica bem direitinho, dividindo por 3. Eu costumo dizer que é uma divisão conhecida como o C. Opa, quase caiu aqui agora. Vamos lá. É uma divisão conhecida como o C, dividida em 3 partes. Os seus gastos, o que você vai gastar com você, o que é importante para você, o que você vai economizar ou vai empreender no seu determinado local e o que você vai deixar para reserva de emergência, aquilo que você vai conseguir guardar para eventuais riscos, adoecimento, remédio, uma questão de desemprego, abandono do trabalho, enfim. Você tem que ter uma reserva financeira para você não se comprometer. Outra grande questão, além desses 3 planejamentos, que é dividir por 3, que eu chamo ser, o que é seu, o que você pode gastar. Vamos pegar um exemplo bem simples, minha gente. Se você tem R$100, você pode gastar 33,33. Aqui você tem que aprender a economizar. O que é que eu posso economizar? Se eu sou um empreendedor, eu tenho que deixar 33,33 para a minha empresa. E se a minha empresa não estiver dando lucro, não estiver bacana, eu tenho que ter uma reserva de 33,33 para me ajudar. Isso aqui a gente está pegando por um cálculo bem simples de R$100, mas vocês podem fazer da melhor forma possível isso para vocês. Outra questão, além de falar sobre a pontuação, de colocar no papel todos os seus gastos, ficar atento aos descontos, dividir o planejamento sempre por 3, para você não ser pego de surpresa, é importante você anotar os gastos extras, fazer tua reservazinha de 1 ano, comprar sempre à vista, ou dividir pelo menos em 3 vezes no cartão, porque vamos lá, quando eu divido no cartão em 12 vezes, cara, será que esse celular que eu dividi em 12, eu ainda vou ter a mesma satisfação? Porque uma coisa é você pensar em janeiro de 2020, outra coisa é você ter pensado agora que passou janeiro de 2021. Você não vai estar com a mesma satisfação e vai ficar pagando, fora os riscos de não conseguir honrar com esses cartão, com a conta, com os gastos. Então, sempre tenta pagar à vista ou dividir em até 3 para que você fortaleça a tua mente. Para que você comece a entender que, poxa, cara, peraí, por que eu preciso estar comprando isso? Muito bem, Lenira, sempre anota tudo que compra. Isso é muito importante porque você está fortalecendo a tua mente. Você está fortalecendo ela a entender que o que são os gastos, qual é a importância, por que foi que eu comprei aquilo, qual é a relevância de ter gastado nisso, e você começa a ter um teu equilíbrio financeiro. E aí você também tem que começar a ver quais são os gastos desnecessários. Como é esses gastos desnecessários, Isaac? São gastos que eu começo a ver que não tem fundamento para a minha vida. Desde, comprei isso aqui e logo depois, qual é o sentido disso para mim? Qual é o sentido de eu ter investido? Qual é o sentido de eu ter comprado? O que é que isso vai adentrar na minha vida, nos meus sonhos? Você tem que sempre fazer perguntas criativas. Qual é o sentido de eu ter gastado isso?
Qual é a finalidade de eu ter comprado isso? Qual é a finalidade de eu ter trocado meu carro? Qual é a finalidade de eu ter comprado minha casa? Qual é a finalidade de eu ter saído no tempo quando o cinema estava aberto antes dessa pandemia? E aí você vai começar a equilibrar todos os teus gastos. Você vai começar a entender qual é a finalidade das coisas. Os gastos desnecessários. Isso aqui vai estar atrelado mais nessa questão da Netflix, Amazon, coisas que você compra de supetão, mas que você nem assiste. Então isso se torna um gasto desnecessário. Você tem que estar no equilíbrio das suas contas, porque é você e você mesmo. Você tem que realmente saber se você vai utilizar aquilo, para você não estar utilizando as coisas ou pela moda, o modismo, porque eu tenho Disney Channel, Amazon, Netflix, é porque eu compro isso, compro aquilo, eu tenho 10 tênis. Cara, você só tem 2 pés. Você só tem um tempo limitado para assistir uma série. Por que você vai querer abarcar tudo? Então fica a dica de seja mais criativo para que você não se desgaste. E isso são os gastos desnecessários. Outra pontuação é, antes de você aprender a investir, quer seja na renda variável ou na renda fixa, que a renda fixa é mais para quando você é um conservador, a variável é quando você tem um perfil mais agressivo, que você está aberto à queda. Um exemplo que eu posso dizer disso, fala, Ioca, tudo bom, meu irmão? Até eu tirei a brincadeira da Ambev, né? Para dobrar os dividendos. O que é isso? Nada mais porque é uma forma de, além de você estar consumindo Ambev, você também está recebendo dividendos. Está recebendo um pequeno retorno. Isso é da renda variável, mas que nem todo mundo consegue lidar com os altos e baixos da Bolsa de Valores. Confesso que muitas vezes eu fico apreensivo, mas que eu tenho que fortalecer o meu psicológico quando tem quedas muito grandes. Quando um exemplo foi a questão do coronavírus do ano passado, recentemente a gente tem algumas quedas, afastamento de ministros, isso tudo mexe na bolsa, né? E você tem que ter um sangue frio para entender que teu dinheiro vai cair, mas que logo em seguida ele vai subir. Para que você não seja um investidor sardinha, né? Que está pegando tudo aquilo que você investe e logo depois, não, vou ficar sem o dinheiro, eu vou lá e vendo. Vai vender para alguém, como o Luiz Bassi, um grande investidor da Bolsa de Valores brasileira, ele fala, que cara, você vai deixar dinheiro para o jacaré. Sim, Lenira, eu invisto na Bolsa tem mais de 4 anos, não faço recomendações para ninguém, porque é mais do meu perfil agressivo. Desde o momento que eu comecei a ler muitos livros de investimentos financeiros, fui ficando apaixonado pela Bolsa de Valores, os rendimentos, saber lidar com os seus pontos altos e baixos, as empresas, o que as empresas estão aí para nos oferecer. Poxa, tem empresas brasileiras que estão há mais de 100 anos aí no mercado. Um exemplo é a Cablin, de celulose, e a questão também do Banco do Brasil, que já viu muita coisa, mas continua aí na Bolsa. Fica a dica para quando você quitar todas as tuas dívidas e conseguir guardar uma parcela do teu dinheiro, e depois de ter aprendido sobre o Tesouro Direto, a questão do CDB, que é o certificado de recebimento bancário, que qualquer banco tem, com CDB acima de 100%, aprender sobre LCI, LCA, letra de crédito agrônomo, letra de crédito imobiliário, que é isento do imposto de renda, que é isento das tarifas que cobra, né? Vem limpo o dinheiro. Aí sim você começa a partir para níveis mais altos, que é a Bolsa de Valores, os investimentos na B3, com empresas que, no seu ponto de vista, fazem sentido e significado para você, e criptomoedas para quando o cara é muito mais louco. Quando o cara está loucão, ele vai para criptomoedas. Enfim, e o que está se valorizando por demais, né? Outra ferramenta que eu posso dizer para vocês é: fujam de cartões que você tem que pagar anuidade. Poxa, em pleno século XXI tem muitos bancos que você não paga mais anuidade. Tem o Banco Inter, tem o Nubank, tem a questão do PicPay. Tem uma série de bancos aí que, poxa, você só paga anuidade se você não estiver atento. Então fica a dica que toda economia que você tiver, qualquer centavo que você conseguir economizar, é uma compra futura, é um investimento futuro, é um equilíbrio financeiro futuro.
Outra ferramenta que eu gostaria de dizer para vocês é: faça um planejamento, minha gente. Comece a se planejar. Como é que eu quero estar daqui a 6 meses? Como eu posso me planejar daqui a 6 meses, 1 ano, 3 e 5? Isso, muitas vezes, na psicologia, é mais para pontuações de trabalho. Mas eu gosto de dizer que também você pode fazer pontuações para investimento. Um investimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. É mais quando você é um investidor buy and hold, que você investe e esquece. Isso aí é para mais de 5, 10 anos de investimento. Mas que no fundo, na maioria das vezes, investimento são sua verdadeira previdência. É a tua carteira previdenciária. Muito disso está na Bolsa de Valores. Infelizmente, algumas pessoas ficam descrentes da Bolsa e acham que a Bolsa é um cassino. Quando você domina algumas pontuações da Bolsa com empresas consolidadas e que vão te dar um certo posicionamento com os fundamentos, você tem um equilíbrio. Você não sai disparando para tudo. Entenda que essas metas é muito importante para, poxa, como eu me vejo daqui a 6 meses, como eu posso controlar os meus gastos financeiros, como eu posso me equilibrar, o que eu posso gastar. Um exemplo bem simples. Lembro que eu tive um cliente na clínica e ele me falou que gastava muito em McDonald's, Burger King, girafas e tal. Ia sair muito, né, e tal. Comendo muito lanche fora. E até que eu peguei e disse, cara, se você fosse num atacadão da vida e ao invés de você gastar tudo que você gasta na McDonald's, Burger King, por que você não compra um pacote de pão, 30 ovos, você não compra mussarela, presunto e tenta equilibrar? Ao invés de ir 4 vezes na semana e 2 vezes ou uma. Além de você fazer bem financeiramente para você, você vai estar fazendo bem para teu organismo. Porque é mente sã, corpo sã. Você tem que ter essa junção. E aí depois há um bom tempo, ele disse, caramba, Isaac, é mesmo, eu não estava me pegando. Às vezes essa questão do fast food faz com que a gente não tenha um equilíbrio. Faz com que a gente gaste demais. E gastar demais é sinal de que quando eu gasto muito, eu tenho que trabalhar mais e eu fico naquela roda sem sair. Fora o contexto da saúde. Isso mesmo, Lenira. Porque logo você vai estar tendo que gastar dinheiro em 2 coisas só. Remédio e médico. Se você não tiver um equilíbrio financeiro, você come ruim, você aceita adoecer. É importante você ficar ciente que você tem que ter esse equilíbrio. E o equilíbrio financeiro também te dá um equilíbrio de insights. Poxa, onde eu posso gastar realmente o que eu preciso? Uma coisa que também é muito importante, é uma ferramenta de suma importância, que eu falo para o pessoal na clínica, é começa a falar com a tua família sobre economizar, gastos financeiros. Começa a dizer, poxa, vamos aqui sentar, vamos aqui trocar uma ideia, como é que a gente pode economizar, como é que a gente pode diminuir os gastos, fechar um pouco a torneira, para que você tenha uma reserva boa de emergência e comprar realmente o que você quer. Então coloca tudo no papel, desde os gastos financeiros, você vai colocar, poxa, comi uma pipoca hoje, R$2, bota R$2 no papel. Tive um gasto imprevisto com remédio, coloca o dinheiro do remédio. Paguei a psicoterapia, o que é importante, né? Não vou puxar sardinha para a minha área. Coloca lá também. É importante que tudo você coloque no papel. Infelizmente, devido ao modelo de educação tradicional, no Brasil a gente não estuda contextos da educação financeira. A gente estuda mais. Eu tenho que estudar, passar num curso, tenho que ir para uma faculdade, tenho que fazer X, Y, Z. Cara, no fundo, tem pessoas que fazem até empreendimentos e que nunca vão precisar passar por curso. Agora, claro, nem sempre isso é uma vertente. O curso vai te dar uma possibilidade de crescimento profissional, valorização, e aí você tem que ter o teu equilíbrio. Vamos lá, minha gente, novamente, colocar tudo no papel, todos os seus gastos, desde a pipoca a coisa mais essencial, ficar atento aos descontos. Poxa, se eu posso comprar esse Kindle, se eu comprar o Kindle agora, aqui eu estou botando um exemplo, né? De um objeto de leitura que facilita bastante. Vamos lá.
eu compro esse Kindle de 350, mas em novembro, na Black Friday, ele está de 250 e pouco. Às vezes o pessoal diz, é Black Fraud. Cara, algumas coisas ficam econômicas mesmo. E aí você tem que estar utilizando essa economia para você comprar aquilo. E tanto vai ter um objeto com um valor menor, como você vai ficar bem mais feliz do que ter dado um valor bem mais caro em algo que você conseguiu economizar. Então fique atento aos descontos. Não se esqueça de que você tem que ter um planejamento, dividir por 3, como eu digo, que é uma ferramenta conhecida como SER, que eu vim criando, que é da questão de ser os seus gastos, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que comprar o que eu gosto, o que eu quero, desde quadrinhos a um jogo de videogame, a sair para comer uma boa comida. O segundo é o que eu posso guardar na minha empresa ou pagar minhas contas quando eu não tenho empresa, que é o E. Depois do ser, que é seus gastos, vem o E, que é a tua empresa, ou a economizar. E o terceiro, que é a tua reserva de emergência. Essa reserva de emergência deve ter salvado muitos brasileiros. Porque quando você tem dimensão de que você tem que ter uma reserva de emergência, você fica mais leve. Poxa, eu consigo me controlar por 6 meses, 1 ano. Isso não vai afetar tanto o teu psicológico. Agora, quando você não tem dimensão do que você consegue controlar, do que você consegue economizar e do que você consegue não guardar na reserva, aí você vai ver o caos. E o caos chega da seguinte forma: dificuldade no padrão de sono, ansiedade, a bola de neve vai só aumentando e você vai se desgastando. Tem a questão do ser com E e o ser com S. Eu uso seus gastos, o S, seus gastos, o E de economia e o R de reserva de emergência. Eu sempre divido as coisas por 3 e eu fico bem mais seguro. Poxa, eu pago primeiro as minhas contas, primeiro eu me presenteio, depois pago as minhas contas e o que eu conseguir guardar, eu vou lá e jogo na reserva de emergência. Ah, Isaac, mas tu tá falando porque tu é novo, tu não tem filho. Cara, se toda vez você encontrar uma desculpa, você nunca vai guardar nada. Você começa guardando nem que seja R$10, R$20, R$50 e vai deixando uma coisa que Albert Einstein dizia que é a 7ª maravilha do universo, que é os juros compostos. Quando você deixa os juros compostos atuar por você, aí você vai ver aquele centavo fazer um verdadeiro milagre nas tuas contas, no teu dinheiro. Isso é que é a questão dos juros compostos. Quem quiser pode ficar à vontade para fazer alguma pergunta. No que eu puder, eu estou aqui para ajudar vocês nessa questão psicológica, que é uma coisa que aparece muito na clínica. A questão do controle financeiro. E que muitas vezes é caso até de separação entre casais. Vamos lá, eu cansei de ver, minha gente, na clínica, casais tendo dificuldade para estabelecer suas metas, quem gasta mais, quem gasta menos, quem não consegue controlar, ele solta mais a mão, ela segura mais o controle financeiro. É dito que as mulheres são sempre mais equilibradas financeiramente. Nós homens é que somos muito desastrados, quer seja na saúde, quer seja na economia. E é importante você ter o teu equilíbrio, porque quando você tem o equilíbrio, você não deixa a ansiedade adentrar na tua mente, os gastos não vão ter tanta força no teu sono, você vai ter uma boa alimentação, um bom controle. Então é bom controlar, é bom ter uma reserva de emergência para que você tenha o teu equilíbrio emocional. Quando você tem um equilíbrio emocional, você consegue lidar com as coisas de frente. Quando você não consegue, é como se você estivesse carregando um piano que vai ser muitas dores. Desde eu não consigo quitar as contas, eu não consigo lidar com uma fala do meu filho que pede: poxa pai, eu queria comprar isso, mas você não tem dinheiro de onde tirar. Então é necessário nunca esquecer essas 3 formas. Essa é a maior ferramenta que eu posso dar para vocês hoje. Um planejamento. Divida por 3. O ser, o que é seus gastos, o que você pode gastar, o que você pode economizar,
nas suas contas com desconto e pagar suas contas em dia, e o que você tem que ter uma reserva de emergência de 6 meses a 1 ano. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, minha gente. Estou aqui para poder ajudar vocês. Podem perguntar para esse carinha, o psicólogo Cícero. E lembrando, minha gente, que se vocês puderem também dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, Ferramentas Psi. É um canal no YouTube que eu coloco muitas ferramentas da psicologia para clarificar, quer seja demandas de ansiedade, medo, orientação vocacional, demandas como se relacionar enquanto casal, e tá lá, Ferramentas Psi. Segue lá que é muito interessante e que vai ajudar vocês. E gente, eu acho que por hoje é só, né? Eu acredito que eu consegui trabalhar algumas pontuações de como economizar. Coloca tudo no teu papel, desde a pipoca até coisas mais sérias. Fica atento aos meses de desconto, que é importante, porque isso mexe no nosso psicológico, para que você tenha um equilíbrio. Realmente se perguntar, aquele que você está comprando, daqui a 2 meses você vai estar feliz? Porque da nossa cabeça é assim, a gente compra as coisas de supetão. Por obsessão, pelo consumo. Ah, cara, eu preciso comprar 3 bonequinhos desse porque eu ando com um aqui em casa, um na bolsa e um no trabalho. Cara, você realmente vai precisar de 3 bonecos? Realmente você vai precisar andar com 3 bonecos para todo canto? É necessário você realmente saber qual é a importância da coisa mais simples a mais complexa na tua vida. Depois disso, lembre-se dos gastos invisíveis, que muitas vezes não, a Amazon só me cobra R$ 9,90. Não é só R$ 9,90, é R$ 9,90 vezes 12. É isso que é o gasto invisível, que é anual. E o que você poderia fazer se você economizasse? O que você poderia fazer se você, ao invés de ter Disney Channel, Amazon, Netflix, você só escolher um? Porque você não vai ter tempo de assistir 3 streams ao mesmo tempo. Ah, não, é porque eu estou colocando para meus filhos. Cara, seja ciente. A gente está num tempo de crise. Economize. Comece a ver realmente o que você vai ter e qual é a importância disso na tua vida. Esteja equilibrado, porque uma conta que você consegue economizar aqui é um pagamento numa luz, num complemento da luz, num telefone, numa conta do telefone em simples, numa saída. Começa a economizar. Pior é conversar isso e o parceiro... Pior é convencer o parceiro a entender isso. Ah, Elis, tudo bom? Enfim, o casal é para caminhar junto, né? Então ele tem que estar ciente dos gastos. Colocar tudo no papel. O que eu preciso estabelecer de comunicação? Uma comunicação saudável. Se a gente tiver um equilíbrio financeiro, o casal cresce junto, se lapida junto, vai ter saída junto, passando esse tempo de lockdown, vai poder viajar mais tranquilo, vai ter uma reserva de emergência, vai conseguir investir, vai trocar um carro, vai ter um equilíbrio. Quando o teu parceiro não entende qual é a importância do dinheiro, fica fadado a um insucesso. Fica fadado a cheque especial, desgaste financeiro, falta de equilíbrio emocional. Muita gente vai parar na clínica, querendo ou não, para tentar trabalhar o controle emocional enquanto gasto financeiro. Ah, eu comprei 5 garrafas dessa aqui. Poxa, como é que você vai beber em 5 garrafas? Como é que você vai precisar de 5 garrafas? Pô, no máximo 2, e olhe lá. Se lavando uma e usando outra, você vai ter um equilíbrio. Muitas vezes a gente compra de supetão. E é preciso a gente modelar a nossa mente para ter esse equilíbrio. Poxa, realmente eu preciso disso? Você começa a se fazer perguntas criativas. Você começa a se perguntar, poxa, eu vou precisar disso? Qual é a relevância dessa garrafa para mim? É pela boniteza ou é porque eu quero me amostrar para as pessoas? Ou é porque eu quero mostrar que eu tenho muita grana e estou gastando em garrafas? Começa a se perceber. A mesma coisa para tênis, roupas, o teu lazer. Tenha o teu planejamento enquanto pessoa. Tenha um equilíbrio financeiro. Se você tem um equilíbrio financeiro, o teu relacionamento vai fluir bem melhor. É aquelas 3 falhas que eu falo constantemente, né? Tá até nos vídeos lá no Ferramentas Psi. As principais falhas que eu vejo no relacionamento é a comunicação. Essa é a maior falha
dos casais. É o casal que escuta A e o outro está ouvindo Z, falta de sintonia e sincronia. É a mesma coisa do celular, se meu celular não estiver atualizado, eu não vou conseguir fazer essa mini live aqui para vocês. Então ele tem que estar atualizado, o aplicativo, para que eu possa funcionar e para que eu possa entender melhor. Então é a comunicação a principal falha. A segunda é o aspecto financeiro, que é o que a gente está tentando trabalhar aqui hoje, né? Planejamento financeiro, o equilíbrio, quem gasta mais, quem gasta menos, quem ajuda mais, quem ajuda menos. E o terceiro é aquela questão da intimidade, acolhida, amor, empatia, sexo. Mas esse aqui é o principal. Se você não tem comunicação, você não consegue equilibrar financeiramente. Se você não tem comunicação, você também não consegue ter uma boa intimidade. E por aí vai. Você só se desgasta, então melhora a comunicação. Quando, como pai, questiona o que o adolescente quer comprar, que pode ser útil para ele, mas como o pai não vê da mesma forma. Então, vamos lá. Eu vou falar da seguinte forma. Se eu fiz uma pesquisa, vou utilizar novamente o Kindle, que está aqui do lado. Isso aqui são todos os livros, né, que eu falei no início da live. Desde o Tony Robbins, Eric Fromm, Carl Rogers, beleza. Olha a porrada disso aqui. Eu andando com isso aqui para todo canto, tanto de livro. E aí eu começo a andar com um materialzinho tecnológico, Kindle. E aqui dá mais de 120 livros. Cara, eu não sou nem Bill Gates para estar andando com desse tanto de livro para todo canto que ele vai. Tem até um documentário na Netflix que mostra ele andando com uma sacolinha com os livros e tal. Enfim, é de cada um. Mas bora lá. Eu tô com esse Kindle aqui. Ele consegue armazenar mais de 100 livros. Livros de autoajuda, livros de autores, romance, policial, enfim. Qualquer livro que você queira. E aqueles de autores realmente que você precisa, cara, você compra. Você simplesmente compra. Você, beleza. Eu gosto de ler Tony Robbins. Eu vou lá e compro os livros do Tony Robbins. Eu tenho que ler os livros de Carl Rogers porque também é a minha linha de atuação. Eu tenho todos os livros do Rogers. Mas quando é um livro mais leve, poxa, vai pro Kindle. Você vai economizar, vai ter um equilíbrio financeiro, vai ser melhor. Voltando para aquela tua pergunta, senão eu posso estar fugindo, né? Beleza. Eu fiz a pesquisa de qual é a relevância do Kindle para mim. Entrei nos sites, vi que ele armazena livros, tem a questão de andar com menor peso, vai ser melhor até para o meu dia a dia, é mais fácil eu colocar na bolsa. Eu tenho que me fazer a pergunta de qual é a relevância do Kindle para mim. Independente de, poxa, a base está me dizendo que é bom e o outro diz que não é. Aí eu fico confuso, porque muitas vezes a gente vê a nossa base como o nosso alicerce de segurança. Mas nem sempre a base sabe realmente qual é a importância. Alguém só pode opinar disso aqui se ele faz uso. Se ele não faz uso, ele só está criando hipóteses, suposições. Ah, não, você tem um computador, você não precisa comprar o Kindle, não. Mas você vai andar com o computador para cima e para baixo? O Kindle, ele tem a relevância de você andar com livros, carregar menos peso. Essa é a finalidade dele. Se essa finalidade não é importante para você, então não compre. Não faça uso. Mas você tem que sempre se fazer perguntas criativas. Eu vou utilizar isso? Isso vai ser relevante para mim? Eu vou conseguir finalizar livros? Eu vou utilizar ele para minha finalidade? Porque, vamos lá, peso, qualidade de leitura, iluminação, aguenta mais de 20 a 15 dias. Pô, é uma ferramenta que eu era preconceituoso com o Kindle. Eu, psicólogo, Isaac. Porque eu achava que era melhor só ler livros. Mas com o tempo, eu fui percebendo que eu não posso estar com tanto peso, eu não posso esquecer livro. Pô, o Kindle sana isso, mas quando eu estou em casa eu pego o livro, risco lá, com caneta vermelha para sempre me lembrar, caneta preta para lembrar ao longo das semanas, azul pela relevância, e aí sim eu vou estabelecendo as minhas prioridades. Eu compro o livro de autores que eu estudo e que é importante para os meus atendimentos com os clientes, e eu uso o Kindle para quando eu quero ler um livro simples, não ter tanto gasto, eu consigo me equilibrar. Então, minha gente, comece a se equilibrar financeiramente.
Coloca tudo no papel, se faça perguntas criativas sempre. Qual é a relevância de eu gastar nisso? Qual é a importância da minha reserva de emergência depois que eu sanar todas as minhas dívidas? Seja curioso. Eu fiz um vídeo recente que está lá no Ferramentas PC. Seja curioso para saber sobre investimentos, sobre crescimento pessoal, sobre como saber lidar com as pessoas, como melhorar a tua comunicação, como evitar a violência. Seja curioso. Depois que você equilibrar todas as tuas contas financeiras, aí você começa, vou aprender sobre CDB, depois eu vou começar a aprender sobre Tesouro Direto, LCI, LCA. Cara, agora eu sou mais agressivo, eu vou para a Bolsa de Valores. Depois da Bolsa de Valores eu ainda mexo com criptomoedas e por aí vai. Você vai aprender pela tua curiosidade. Lembrando que Carl Rogers, um famoso psicólogo norte-americano e criador da abordagem centrada na pessoa, tem um livro dele que para mim é a melhor obra dele, que é Liberdade para Aprender. Ele diz lá, você aprende de 3 formas, com quem quer, quando quer e como quer. Então seja livre para você aprender, seja livre para você ser quem realmente você quer ser. Muita opinião vai lhe deixar confuso, então começa a se perguntar: qual é a relevância dos meus gastos, qual é a relevância das minhas contas e qual é a relevância de eu ter uma reserva de emergência. Quem quiser fazer ainda algumas perguntas, ainda posso responder aqui na live rapidamente. Lembrando, galera, que se vocês puderem se inscrever lá no canal Ferramentas PC, lá no YouTube, lá tem muita ferramenta da psicologia, desde questões de ansiedade, medo, autoestima, orientação vocacional, orientação profissional, como manter um relacionamento saudável, como se desgastar menos, como ser mais curioso, a importância da leitura. Tem muita coisa bacana lá. Tem até outras lives que eu fiz com colegas da psicologia. Galera, espero que a live de hoje tenha sido de suma importância para vocês. Vamos só recapitular novamente. Colocar tudo no papel, ficar atento aos descontos, fazer o seu planejamento financeiro, aquelas 3 etapas, o C, a economia e a reserva. Os meus gastos, o que eu economizo e o que eu guardo de reserva, anotar gastos extras, faça a tua reserva de emergência para durar de 6 meses a 1 ano, compre tudo à vista, ou no máximo tenta parcelar em 3 vezes, porque se eu divido em 3 vezes eu sei que aquilo ali ainda faz um sentido para mim. Quando eu divido um celular em 12, depois de 1 ano o celular já não está com aquele mesmo sentido todo, então tenta estabelecer tua ordem de prioridade. Quita tuas dívidas, vê a questão de um cartão sem anuidade, faz as tuas metas anual, 6 meses, 1 ano, 3 e 5, como eu me vejo daqui a 6 meses, com meu controle financeiro, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. Você fazendo essa meta, você vai entender qual é a finalidade do teu dinheiro e você vai deixar os juros compostos ir te ajudando. Lembrando também que é sempre importante você ter uma educação financeira, o valor do dinheiro. Lembrar aqui também, quando você estiver muito mais capacitado, seja curioso, busca novos conhecimentos de investimentos, como investir. Você não precisa ter uma pessoa para estar investindo por você. Quando você aprende do CDB a criptomoedas, que é o lá em cima, mexer com Bitcoin, o céu é o limite para você. Isaac, mas eu tenho medo de mexer com criptomoedas. Então fica só na renda fixa, no CDB. Ele vai te garantir uma boa reserva financeira lá na frente. Lembrando também que a psicologia tem a psicologia econômica, que é a junção da psicologia com a economia. Então, nós psicólogos também temos que estar cientes do contexto financeiro, a importância financeira, porque é uma das grandes demandas que aparece na clínica. E é isso, minha gente. Espero que tenha ficado bastante compreensível essa live. O que vocês precisarem, vocês também vão me encontrar aqui no Instagram e lá no Ferramentas PC no YouTube. Valeu, minha gente.
Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Valeu!